Excellencies, ladies and gentlemen, dear Klaus, your annual global risk report makes for a stunning and sobering read. For the global business community, the top concern for the next 2 years is not conflict or climate, it is disinformation and misinformation, followed closely by polarization within our societies. These risks are serious because they limit our ability to tackle the big global challenges we are facing. O que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030, a Agenda One Health, o Grande Reset, a Quarta Revolução Industrial e a Iniciativa do Capitalismo Inclusivo com o Vaticano têm em comum? O mesmo que os controles climáticos e créditos de carbono, os controles agrícolas, os passaportes de saúde, as moedas digitais do Banco Central, a identidade digital e a vigilância e monitoramento baseados em inteligência artificial têm em comum. Tudo gira em torno do controle e microgerenciamento de cada aspecto da vida e do acesso a serviços e recursos. Lembra-se de como a ciência e a tecnologia foram utilizadas para controlar o comportamento, as interações sociais e a participação econômica dos cidadãos durante a pandemia? Apoiados pela mídia, pela academia e pelo show business, os governos prenderam pessoas simplesmente porque estavam ao ar livre, proibiram as interações familiares e os serviços religiosos, limitaram as compras no supermercado e tentaram negar às pessoas não vacinadas acesso à economia. O que aconteceu naquela ocasião foi um meio de acostumar o público com a ideia de controle e racionamento, de modo a apagar de suas mentes os últimos vestígios da autonomia individual, da privacidade e do livre mercado, e condicioná-las a reconhecer direitos como privilégios. Os passos seguintes em direção ao totalitarismo completo e à tirania econômica total envolvem o controle sobre o que você come, onde vive, o que veste, como se locomove e o que pode ou não comprar. O Fórum Econômico Mundial tem prazo. De acordo com seus planos, a autonomia individual e a propriedade privada deverão ceder lugar ao intervencionismo estatal e ao coletivismo até 2030. Essas pessoas têm pressa. Afinal, quem controla o acesso à renda e aos recursos, controla todo o resto, inclusive as crenças. Elas já controlam o fluxo internacional de dinheiro e a informação, gerenciam os instrumentos de produção acadêmica e cultural e assim definem os termos do debate público. Mas elas querem mais. E para alcançar seu objetivo, precisam trabalhar com o medo em seu nível mais profundo. Medo do terrorismo, medo das mudanças climáticas, medo das pandemias, medo da exclusão social. Não importa se é estimulado pelo uso sofisticado da retórica ou através da distorção deliberada da verdade a ponto de se tornar uma mentira flagrante. O medo é uma arma poderosa nas mãos de grupos poderosos em busca de mais poder. Uma pessoa com medo é facilmente pacificada, monitorada, controlada e desumanizada. O medo é o instrumento perfeito para garantir a submissão mais servil, exatamente como aconteceu durante a Idade Média. A estratégia é antiga e diabólica. Começou no céu, com a rebelião de Lúcifer, e se tornou uma prática na Terra quando o pecado passou a fazer parte da experiência humana. É claro que a versão terrena nunca se igualou ao seu modelo angélico. Posteriormente, os jesuítas deram à estratégia um toque de sofisticação, elevando a prática a um nível bem próximo de sua funcionalidade original. Mais tarde, a tecnologia e a mídia de massa a aperfeiçoaram.
E é aqui que nos encontramos agora. Em uma sociedade saturada com a presença das mídias sociais e da inteligência artificial, o medo é introduzido em nossa mente sob o pretexto da segurança praticamente sem resistência. Toda a conversa vendida ao público sobre dignidade e liberdade humanas está ligada, portanto, a promessas de igualdade e sustentabilidade que são um ataque direto à autonomia individual, à liberdade e à busca da felicidade. Contudo, o que geralmente está fora do radar das discussões sobre os planos da elite autoproclamada de tecnocratas é que o coletivismo e a imposição do bem comum são doutrinas da Igreja Católica e metas de longa data do papado. Nenhuma outra entidade é mais favorecida pelas políticas globalistas do que Roma papal. É verdade que globalistas e tecnocratas como George Soros e Bill Gates são narcisistas patológicos embriagados com sua própria ambição de poder, mas nada se compara às pretensões arrogantes e blasfemas do papado. Elas estão registradas nos anais da Igreja e são de domínio público. O Concílio Vaticano II não contestou ou revogou uma única palavra, mesmo porque as declarações oficiais sobre o direito divino do Papa são consideradas pela Igreja infalíveis. No entanto, as nações do mundo livre esqueceram o que é o papado, como se os fatos e as datas tivessem sido embaralhados na memória dos povos e fosse quase impossível acessá-los, uma circunstância que lembra muito o romance distópico de George Orwell, 1984. Pense, por exemplo, nos pequenos e médios agricultores europeus que estão sendo submetidos a condições sociais e econômicas nas quais não podem sobreviver. As fazendas rústicas estão desaparecendo a um ritmo alarmante em toda a Europa e outras regiões. Tudo em nome da sustentabilidade. Mas embora a encíclica papal sobre o tema seja reconhecidamente a cartilha moral do movimento, não há diante dos muros do Vaticano ou na Praça de São Pedro um único protesto dos agricultores. Da mesma forma, os conservadores dos Estados Unidos que têm buscado o auxílio de Roma na reforma moral da sociedade americana são incapazes de associar as políticas do Fórum Econômico Mundial com as reivindicações de longa data do papado. E enquanto se aplicam de comum acordo em unir a nação sob Deus, imaginando que estão resistindo à tirania tecnocrática, Roma está visando recuperar a supremacia perdida e restabelecer seu antigo poder. Por isso, Roma voltará a governar as consciências com o mesmo ímpeto do passado, depois de ter adquirido por procuração o controle sobre a propriedade, os recursos e o dinheiro. Como Malachi Martin lembra em The Keys of This Blood, a Igreja tem uma vantagem que nenhum de seus competidores no jogo do poder tem. Exerce autoridade e primazia moral sobre todos aqueles que exercem o poder temporal em nossas vidas. Isso permite ao papado ocultar suas pretensões políticas sob a máscara da religião, enquanto usa as carências espirituais do povo para realizá-las. A história do papado testifica de como ele invocou os mais nobres ideais cristãos para justificar suas relações com o poder civil e suas interferências nas prerrogativas dos governos sujeitos à sua autoridade. Na introdução à obra de Edmond Paris, A História Secreta dos Jesuítas, Alberto Rivera observou que os homens mais perigosos são aqueles que aparentam muita religiosidade, especialmente quando estão organizados e detêm posições de autoridade. Eles se aproveitam do profundo respeito do povo, que ignora seu sórdido jogo pelo poder nos bastidores. O bem e o mal se misturam estranhamente no caráter desses homens, pois a mistura é o segredo de seu imenso poder, e seu objetivo é restaurar as nações do mundo ao controle da Igreja Católica. Referindo-se aos objetivos da Constituição dos Estados Unidos, Richard Thompson escreveu em The Papacy and the Civil Power: considerados coletivamente, esses objetivos incluem tudo o que é necessário para a felicidade, a prosperidade e o progresso de uma nação. E com a autoridade suprema e soberana do povo americano para preservá-los por quase um século, eles provaram,
até agora, ser muito mais propícios a esses fins do que qualquer uma das formas de governo em que reis, papas ou potentados de qualquer nome ou posição foram considerados as únicas fontes de justiça. A lógica do sistema de governo papal é diametralmente oposta à lógica do sistema americano de governo, como comprova a percepção que os italianos dos anos 1850 tinham do governo pontifício, observada pessoalmente por Edmond About. Eles dizem que a autoridade a que estão sujeitos, sem a terem pedido ou aceitado, é a mais fundamentalmente absoluta que já foi definida por Aristóteles, que os poderes legislativo, executivo e judiciário estão unidos, confundidos e misturados em uma única mão, contrariamente à prática dos estados civilizados e à teoria de Montesquieu, que o Papa reinante não é um homem mal intencionado, mas que o governo arbitrário de um homem, mesmo admitindo sua infalibilidade, nunca pode ser nada além de um mau governo. Considerando a natureza do papado, não poderia ser diferente. Não sou teórico da conspiração, nem anticatólico. A questão é que a liberdade tem um custo. Ela não pode ser alcançada sem a verdade, porque a verdade é uma das coisas que nos separa da autocracia. Dizer a verdade vai muito além de uma conversa franca entre amigos no conforto da minha sala de estar. Significa identificar o tirano e dizer a ele que sua tirania é perturbadora e desagradável, porque é incompatível com a verdade e a justiça. Vivemos num tempo em que a verdade se tornou uma questão de perspectiva e agenda política. Para este tempo, Deus nos chamou e nos encarregou de proclamar uma mensagem que deve iluminar o mundo com a gloriosa luz do Evangelho eterno. Que Deus nos conceda sabedoria, prudência e coragem para expor a verdade, de maneira que almas sinceras sejam advertidas do perigo em que estão e possam fazer sua escolha por Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida.